Bom dia, alunos primeiro médio técnico, sejam bem-vindos. Hoje correção do módulo 8, Fundamento da Cinemática 1. Estamos nas páginas 113 e 104. Primeiro exercício. Durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto de avião norte-americano, num dado instante, veja bem, um dado instante, verificou em sua cabina um pequeno objeto que parecia estar parado flutuando no ar. Ao apanhar o objeto, verificou que se tratava de um projétil, uma bala, disparado por um outro avião inimigo. O fato descrito é, gente, a ciência não tem nada de muito que compor a essa resposta, né, gente? Nós percebemos assim, se dois corpos, presta bem atenção, se dois corpos tiverem a mesma velocidade em relação ao solo terrestre no caso, então um estará parado em relação ao outro. Vou repetir, gente. Se dois corpos tiverem a mesma velocidade em relação ao solo terrestre, então um estará parado em relação ao outro. Então, quem responde esse exercício aqui é a letra C, C de Carlos. Só não entendi ainda. Vamos supor que seu pai está dirigindo, você não tem carta ainda, e você percebe que seu pai está muito rápido, ou alguém que está muito rápido passou seu pai na estrada. Você pode perceber que em alguns milésimos de segundo, os carros ficaram na mesma posição. Então você pode dizer que um está parado em relação ao outro, em relação ao solo terrestre. Ok? Nesse breve instante. Segundo exercício. Observe a tirinha. Não mandei você movimentar um pouco hoje, Garfield? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. E o Garfield está sempre com a razão, né, gente? O pensamento do personagem no último quadrinho traduz a relatividade dos conceitos em repouso e movimento, que é muito comum, expliquei para vocês, sempre estabelecer um referencial antes de dizer se algo está em repouso ou em movimento. Se não tiver estabelecido um referencial, você não pode responder essa pergunta. Aqui podemos atribuir a tal dificuldade de John em perceber a rotação da Terra? Letra E, ao fato de estarmos acompanhando o movimento de rotação da Terra. Ou seja, pelo fato de girarmos em torno, ou girarmos junto com a Terra, o gato está parado em um referencial fixo no solo terrestre. Pelo fato de girarmos junto com a Terra, o gato está parado a um referencial fixo no solo terrestre. Por isso que é a letra E. Ok? No exercício 3, um lavar rápido bastante comum, Rafael levou seu carro a um lavar rápido que utiliza uma máquina de escovas rotativas. Os rolos giram e se deslocam sobre o carro em movimento, o motorista permanece no interior do veículo. Num determinado momento, Rafael teve a impressão de o carro ter se deslocado. Ao olhar a placa fixada na parede, na entrada do prédio do lavar rápido, observou que em relação a ela, o carro não se movimentou. Concluiu então que... Letra C. Os rolos se movimentam em relação ao carro e, reciprocamente, o carro se movimenta em relação aos rolos. Vou repetir. Os rolos se movimentam, os rolos se movem, como queiram, em relação ao carro e, reciprocamente, o carro se movimenta em relação aos rolos. Então, a melhor alternativa é a letra C. Ok? Número 4. Travou aqui. Perdão. Número 4. Uma criança está sentada, sem se mover, em um balanço fixo em um dos galhos de uma árvore. À sua esquerda, uma criança observa um maratonista que se exercita, aproximando-se dela com velocidade constante. Já à sua direita, ela avista a uma distância considerável um ônibus e seu motorista. O ônibus também se aproxima do garoto com velocidade constante. Considerando os cenários apresentados,
É correto afirmar que, gente, vamos colocar isso aqui, verdadeiro e falso. Letra A, gente. Em relação à árvore, a criança está em repouso, o ônibus e o motorista estão em movimento. Verdadeiro. Em relação ao ônibus, o motorista está em movimento, pois a cada instante decorrido ele se aproxima da criança. Isso é falso. Tá? Em relação ao ônibus, o motorista está em repouso. Letra C. O maratonista está em repouso em relação à criança, mas em movimento em relação ao motorista do ônibus. Falso. Tá? Por que é falso? O maratonista está em movimento em relação à criança, gente. Letra D. O motorista do ônibus está em repouso em relação ao ônibus e à criança, mas em movimento em relação ao maratonista. Falso também. Por que é falso? O motorista está em movimento em relação à criança. A letra E. O maratonista está em repouso em relação ao ônibus. Também é falso. Só para justificar, gente. Não há dados para essa afirmação. Então, letra A é a escolhida por nós. Mais uma vez, você se encontra em todas as condições de fazer o TC do módulo 8. Obrigado pela atenção, bom fim de semana, bom carnaval, forte abraço.